Bom, e aí, rapaziada, aqui é o Next, estamos de volta para mais um vídeo. Dessa vez, cara, vamos falar sobre o Microduck, ou Phototech, né, como algumas pessoas chamam. Vamos desmistificar aí. É uma coisa, cara, é muito simples. E, resumidamente, é uma tech que ela se trata de uma teoria, né, que o Phototech tinha. Inclusive, esse vídeo, ele já tava no meu cronograma, e teve um carinha que chegou a comentar pra fazer sobre esse vídeo, quando ele já seria o próximo vídeo, então foi uma baita coincidência. E o Potoli tinha uma teoria de que todo golpe alto defendido era uma punição perdida. Assim, errado não tava, porém isso serve para vários mind games, né? Então, vamos lá explicar basicamente o que que é o Microduck, né? O Microduck seria a linguagem universal, Phototech é como a gente chama às vezes no Brasil, mas eu prefiro falar Microduck porque é uma coisa que fica melhor para todo mundo saber, entendeu? Mas quando você ouvir Phototech é a mesma coisa que um Microduck, né? Então, cara, vamos lá. O que que seria o tal, né, do Microduck Phototech? Seria basicamente o seguinte. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo. Eu vou selecionar aqui, eu vou estar aqui de Takeda, correto? Ó, o Takeda, ele tem essa string aqui que ela fica -6, correto? -6. Se eu colocar o Geras para ele responder o stand 1 dele de 7 frames, o que que vai acontecer? Aqui. Eu não vou conseguir bater direto, tá bom? No máximo vai sair um counter. Porém, se vocês repararem, eu consigo abaixar, tá vendo? Eu consigo abaixar do primeiro golpe. O que que isso me dá uma brecha pra eu abaixar e levantar batendo no meio, correto? Dessa string. Eu consigo, por ela começar com alto e não dar jail, eu consigo abaixar e levantar batendo no meio, podendo dar um full combo no meu oponente, correto? É basicamente isso que é o Microduck, você abaixar e levantar rapidinho. Serve pra agarrão, serve pra qualquer outra coisa também, correto? Muitas vezes o oponente vai responder direto com agarrão, você pensa que vai vir um golpe alto de string, você vai lá e faz direto, né? O que que dificulta isso? Primeiro, se o personagem tem uma string de 7 frames que seja muito rápida, então a do Raiden é bem rápido, a do Liu Kang é bem rápida, a do Kung Lao, que é... no caso a do Liu Kang é de 6 frames, e a do Kung Lao do 212, que é de 8 frames, é bem rápida também, então tem que tomar cuidado. E o ponto principal, que é o oponente ter um médio, porque, por exemplo, eu posso aqui abaixar e levantar nisso aqui, mas se o Geras responder, por exemplo, com isso, eu já não consigo. Eu já não consigo, porque esse aqui é um golpe médio. O que que eu conseguiria fazer aqui? Eu conseguiria mandar um Armor, por exemplo, ou simplesmente defender. Não tem muito que possa fazer, entendeu? Então, é isso. Você se coloca no endgame, você se coloca em risco, mas ele pode ser muito recompensatório. Tem personagens que o médio não é tão presente. Então, por exemplo, o Takeda, os médios dele mais rápido vai ser esse B3 de 15 frames e esse B2 de 20. Ele não tem um médio muito rápido de perto, ele vai ter só os pokés aqui, né? Que vão ser golpes médios de perto, ou essa chicoteada aqui dele, né? Então, ele não vai ter um médio rápido de perto. Então, com ele, talvez seja um risco melhor pra correr. Mas você tem que tomar cuidado que o oponente pode sempre, por exemplo, espaçar e fazer um médio pra punir o seu botão no if. Porém, existe uma questão, cara, que você tem que levar a frame data em consideração. Ó, eu vou colocar... Eu vou start Takeda também e eu vou controlar o Geras, tá bom? O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui o Geras pra que ele... Ó, pronto. Ele vai fazer isso e vai ficar abaixado, correto? Vocês estão vendo que esse golpe aqui, ele é -7. O Takeda tem um stand 1 de 7 frames, não é? E o stand 2 é 9. Se eu for punir com o stand 2, beleza, o Geras vai conseguir abaixar do primeiro golpe, ele conseguiria fazer isso. Mas se eu for punir com 7 frames, olha o que acontece. O Geras não consegue abaixar. A primeira vez ele é porque eu errei o tempo. O Geras não consegue abaixar. Então, por ele não conseguir, não dá pra fazer um Microduck nesse golpe aqui. Daria se eu fosse dar um agarrão. Ah, vou dar um agarrão aqui, pum. Beleza, eu tomo uma baixada. Mas com isso aqui não dá, entendeu? Então o golpe alto, ele faz sim meio que uma função de médio quando a frame data colide. No caso aqui o Geras ficou -7 com o Takeda utilizando um golpe de 7 frames. O Geras consegue defender, tá? Isso não é punição, tá? O Geras consegue defender, porém ele não consegue abaixar, tá bom? Ele consegue defender, mas ele não consegue abaixar. E isso serve pra
várias situações, correto? Esse aqui foi apenas um exemplo, né? Usando o Geras. Então, cara, resumidamente é isso, é pra isso que serve o Micro Duck. Você conseguir punir um golpe alto, forçando o seu oponente a iniciar sempre com médio. E quando o oponente, às vezes, começa a iniciar sempre com médio, aí você vê, por exemplo, o Geras, essa string do médio, a menos que ele faça só isso, ele tá sempre correndo risco. Isso aqui ele pode tomar um Armor e é unsafe por si só, isso aqui ele pode tomar um Flawless Block. Então, você vai forçar o Geras, às vezes, a fazer com isso. E com isso ele vai entregar o turno nesse segundo golpe, ou você vai pegar e bater direto, porque isso aqui é 16 frames. Se eu tiver de Takeda e o Geras for responder com isso, ó. Tá vendo? Eu consigo bater direto. Tá vendo? Então, você vai forçar o seu oponente a apresentar uma resposta diferente. Você vai aplicar um Mind Game na sua defesa. No seu turno, na verdade. Você vai aplicar um Mind Game no seu turno. Entenderam? Então, não é só coisa um block, pode ser coisa um hit também. Mas depende da vantagem que ela vai ter, né? Às vezes o oponente pode dar um pouco e atrasar muito pra fazer um alto. Você pode fazer isso, mas lembra que você vai estar sempre correndo um risco, correto? E junto com isso, eu vou mostrar aqui uma techzinha específica pra vocês, né? E pouca gente sabe, que é o seguinte. O Takeda, deixa eu jogar aqui pro canto. O Takeda, ele faz muito essa pressão de fazer, por exemplo, 1, 2, Jax, 1, 2. Ver se eu acertei o tempo. Acertei. O que acontece? O Jax, ele fica mais 7, tá bom? O Jax, ele fica mais 7. Deixa eu fazer outra gravação aqui, só pra... Ó. O Jax, ele fica mais 7, tá bom? Vou colocar aqui pra... Lógico que sim. Se eu defender normal, ele fica mais 7. E se eu defender com Flawless Block, ele também fica mais 7. Aí você pensa, tá, qual a diferença? Eu vou fazer aqui 2 e vocês vão ver se vocês vão perceber a diferença. Perceberam? Seguinte. Quando eu não dou Flawless Block, o mais 7 do Jax me obriga a ficar em pé. Aí eu tenho um frame pra me abaixar. Se eu dou o Flawless Block, eu consigo defender o mais 7 do Jax abaixado. O que isso significa? Se o Takeda vier fazer a pressão inteira... Ó, tô só defendendo abaixado, tá bom? Fechou. E o boneco fica em pé automático. Eu vou tentar, depois do Jax, só abaixar sem defesa. Olha o que vai acontecer. Opa, perdão. Vou tomar. De graça. Agora, se eu der Flawless Block no Jax... Vocês estão vendo? Então, se eu não der Flawless Block, eu não vou conseguir fazer nada, só um Armor, tá? Só consigo fazer um Armor, porque tem... O Armor sai um frame antes, né? Tem essa gap. Mas se eu não der, eu não consigo bater normal, não sai nem counter. Agora, se eu der... eu consigo abaixar e levantar depois. Lembrando que isso aqui é um risco que exige que você faça essa leitura, né? Porque se o player de Takeda souber que você vai ficar nessa de se abaixar depois do Jax, ele vai fazer isso e vai meter aqui isso aqui depois, tá bom? Mas se ele fizer isso, você vai conseguir bater com um poke no meio, entendeu? Então, é isso. Ou ele pode simplesmente se afastar pra você tentar bater e vai te punir com isso. Então, assim, não é uma punição garantida. Mas se você ler, você consegue aderir isso. E é uma forma também de microduck. Você acaba punindo um golpe alto, né? Microduck, Prototech. Você acaba punindo um golpe alto por uma brecha que o seu oponente fez. Então, resumidamente é isso. Todo golpe alto que o seu oponente faz, ele, de certa forma, ele é uma brecha, né? Com todo golpe alto sem ser garantido, né? Ele é uma brecha que o seu oponente deu pra você. E é isso que vocês têm que se atentar. É um outro mind game que vocês podem adicionar na hora de entregar o turno. Em vez de ficar só apenas defendendo, você pode fazer isso às vezes pra obrigar o seu adversário a fazer algo mais garantido. E normalmente as opções que são mais garantidas, que são tipo uma string média, elas não levam pra algum mind game muito absurdo na maioria das vezes. Então é muito interessante isso, que você varia entre correr risco e remover ou sofrer as opções garantidas do oponente. Quando você adiciona risco para ele vai acabar fazendo os garantidos e vai acabar eliminando riscos na sua defesa. Então, isso até entra num dos fundamentos do jogo de luta, que é se colocar em menos 50-50 possível e colocar o seu adversário em mais 50-50 possível. Então, é isso aí, espero que você tenha entendido. Ficou um vídeo bem simples, bem rápido, bem fácil de explicar. E espero que tenha ficado tudo claro aí. Então é isso aí, valeu, falou, é nóis.